Boa tarde a todos, espero que estejam bem, com muita paz, saúde, alegria e principalmente felicidade no coração. Hoje eu passei aqui para conversar um pouquinho sobre o primeiro eclipse solar de 2025, que acontece nesse sábado, dia 29 de março, e vai ser visível em grande parte do planeta. Embora ele não seja um eclipse total, ele seja parcial, é uma data muito significativa para quem gosta de astronomia devido à magnitude e à duração dele. Eclipse, gente, minha cabeça é a Terra. Aqui é o Sol, aqui é a Lua. Eles estão no seu percurso normal. Chega num ponto em que eles ficam alinhados. E a sombra da Terra cobre o Sol e a Lua, tá? Embora seja um eclipse parcial, o que é um eclipse parcial? É quando o Sol aparece em parte, tá? Ele não é coberto todo. O eclipse solar, ele ocorre quando a Lua fica em alinhamento entre a Terra e o Sol, bloqueando parcial ou completamente a luz solar. E em certas partes do planeta isso é visível. Esse fenômeno astronômico, ele pode ser total, parcial ou anular, dependendo de como esses corpos celestes se alinham. Então, o eclipse solar do dia 29 de março, ele vai ser visível como um eclipse parcial em diversas regiões. Apenas parte do Sol, não vai ser total, vai ser parte só. Parte do Sol vai ser encoberto pela Lua, tá? Criando um espetáculo visual maravilhoso para quem tiver a oportunidade de visualizá-lo, de observá-lo. É possível a gente ver um eclipse solar diretamente? Isso é uma pergunta que muitos fazem. Eu, Simone, digo a vocês que eu acho até perigoso. Deve ter certas precauções, certos cuidados para vocês não olharem diretamente para o Sol. Porque o Sol ele tem uma luz muito intensa que danifica a retina, causando danos permanentes e até a cegueira para os nossos olhos. Então, é crucial usar alguns métodos seguros para observar esse fenômeno. E que precauções de segurança se deve ter? Apesar do grande entusiasmo que rodeia esse evento celestial, é fundamental sublinhar a importância de precauções de segurança ao observar o eclipse solar. A observação direta do Sol durante um eclipse solar parcial, total ou sem eclipse mesmo é perigoso para os nossos olhos. Então, é essencial utilizar métodos como óculos para eclipse, que são homologados conforme a norma da ISO 12312-2 e que tenham um selo de CE, garantindo a filtragem adequada das radiações solares nocivas. Antes de usá-los, verifiquem se não apresentam danos ou riscos. Esse é um tipo de óculos diferente. É um óculos que não deixa com que prejudique a visão de vocês. Evitem métodos caseiros inadequados. Não utilizem raio-x ou radiografias.
negativos fotográficos, não utilizem vidros escuros, não utilize óculos de sol comum para observar o eclipse. Esses materiais eles não oferecem nenhum tipo de proteção necessária contra as radiações invisíveis e podem aumentar o risco de lesão ocular. Adotem métodos de projeção. Se não tiverem acesso a esses óculos apropriados, optem por técnicas indiretas, como projetar a imagem do Sol através de um pequeno orifício numa cartolina para uma superfície plana. Esse método permite acompanhar o eclipse sem olhar diretamente para o Sol. E aonde? Em quais países que nós podemos ver o eclipse? Bom, como eu disse, esse eclipse será visível em diversas regiões, principalmente do hemisfério norte. Na América do Norte, áreas como o Nordeste dos Estados Unidos, incluindo estados como Maine e partes da Nova Inglaterra, terão a oportunidade de observar o fenômeno durante o nascer do Sol. Na Groenlândia, onde eu tenho muitos alunos, espera-se uma cobertura significativa do Sol, com 87% de obscuração. Na Europa, países como Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Rússia, Alemanha, Países Baixos, eles poderão testemunhar o eclipse em diferentes magnitudes. E no nordeste da África, nações como Marrocos, Argélia, Tunísia, Mauritânia, Mali e Senegal também terão visibilidade parcial do eclipse, embora com menor grau de cobertura solar. O eclipse solar total só vai ter em 12 de agosto de 2026. Então, ele vai ter início no Oceano Ártico, passando pela Groenlândia, Islândia, Oceano Atlântico, norte da Espanha, uma pequena área do nordeste de Portugal, né? E em Portugal, as localidades de Gradamil e Rio do Honor são situadas no Concelho de Bragança e estão no extremo da faixa de totalidade, prevendo-se uma duração muito breve da fase total nessas áreas. Em Espanha, várias cidades estão dentro da faixa de totalidade, incluindo Bilbao, Burgos, León, Oviedo, Palência, Santander, Valladolid e Zaragoza. A duração da totalidade vai variar conforme a localização, tá? Às vezes de 1 minuto, 2 minutos. Esse eclipse é especialmente notável, pois será o primeiro eclipse solar visível em partes da Península Ibérica desde 2005. O eclipse solar parcial do dia 29 vai ser um evento fantástico, com efeitos que vão se estender por até 6 meses, porque ele traz consigo a energia de aceleração, de transformação. Tá? Ele vai ocorrer no signo de Áries, marcando o fim do ciclo de eclipse do eixo Áries-Libra, ligando a questões pessoais, a relacionamentos. Portanto, muitas coisas ligadas ao amor, às parcerias, podem ficar muito claras, podem acabar ou se transformar. Vai ter a visibilidade aqui no Brasil lá pelo horário de 7h57
mas apenas se estiverem para o lado do Amapá terão chances de observar esse eclipse e ainda uma pequena parte, muito pequena, do Sol sendo obscurecida. Então, a Lua passando entre o Sol e a Terra, perfeitamente alinhados, né? Faz com que a Lua bloqueie apenas parte do Sol, fazendo com que o Sol pareça uma lua crescente, ou como se ele estivesse sendo mordido. Mas não esqueçam que caso você esteja numa área de visibilidade, nunca olhem diretamente para o sol sem proteção ocular adequada. E a proteção ocular não é óculos de sol normal, tá, gente? Que isso fique bem claro. Porque eclipses solares podem causar danos gravíssimos. E a gente chama esse eclipse que vai ter agora de chifre do diabo, de chifre de touro, de vários nomes, porque partes ficam visíveis. Perto do leste do Canadá ou no nordeste dos Estados Unidos, o eclipse solar ele já estará em andamento durante o nascer do Sol. E com isso vai poder formar um fenômeno conhecido como chifre do diabo ou chifre de touro. Por quê? Porque ele aparece só as pontas. Uma ponta aqui, outra ponta aqui. Assim. Então, essas pontas aqui que eles chamam de chifre de touro, de chifre do diabo, coisa assim, porque fica bem avermelhado. Porque o Sol vai surgir no horizonte coberto pela Lua. E na medida que os raios surgirem, eles ficarão visíveis apenas as extremidades do Sol, parecendo chifres. E o que esperar do eclipse, desse eclipse parcial solar em Áries do dia 29? Bom, nós acabamos de vivenciar um eclipse lunar no dia 14 de março, em Virgem. E passadas 2 semanas, teremos mais um, só que dessa vez do tipo solar, em Áries. E os eclipses sempre chegam em pares, ou, em alguns casos, até em grupos de 3, divididos por um intervalo de cerca de 6 meses até. Além disso, eclipses sempre ocorrem em um eixo de 2 signos, e isso dura cerca de 2 anos. Por esse tempo, nós somos convidados a analisar mais profundamente um eixo de temas da nossa vida que se completa. Mas o efeito de um eclipse começa a se manifestar já no mês anterior, gerando uma aceleração de eventos no plano coletivo e pessoal. Portanto, março de 2025 é um período de mudanças significativas, porque nós temos 2 eclipses, além de 2 planetas retrógrados. Enquanto o recente eclipse lunar em Virgem mexeu com as questões de saúde, de rotina, o eclipse solar pode significar transformações em relacionamentos e também inícios na vida pessoal. Com isso quer dizer que relações podem terminar? Depende. Eclipses atuam como catalisadores, trazendo à tona o que estava escondido e forçando as situações a se resolverem de forma rápida e muitas vezes inesperada. Eu gosto de comparar os eclipses à precipitação de chuvas. As coisas podem se acelerar, trazendo viradas de direção, inícios e finais abruptos. No entanto, nada disso acontece por um mal, sempre acontece para um bem maior.
apenas por ser o estopim de questões que já estavam se desenrolando ou que necessitam de decisão e de uma nova direção. Então, vamos viver, vamos aproveitar esse eclipse, essa energia de Áries combinada com a posição de Marte em Câncer, que pode levar a uma postura belicosa por excesso de proteção. Fiquem de olho no eclipse e aproveitem essa linda e maravilhosa sessão de beleza imensurável e de grandes mudanças na vida de vocês que vem por aí. Se preparem para essas mudanças, se ainda não estão preparados, porque vêm grandes mudanças. Como houve grandes mudanças na saúde, no eclipse lunar, haverá grandes mudanças em relacionamentos com esse eclipse solar agora. Até o próximo eclipse ou a próxima novidade que vem por aí. Um beijo para todos. Que Deus ilumine e abençoe a todos. E até lá.